Amor em si é uma das palavras que mais aparece em todas as palavras ocultas do árabe e do persa. Os amigos lembram que esse livro é dividido nessas duas partes. Bahá'u'lláh revelou nas duas línguas. E então ele é um tema extremamente recorrente. Nós vamos tocar aqui em alguns aspectos desse amor, e até por isso que eu quero começar com o que Abdu'l-Bahá fala, aquilo que eu estava dizendo na resposta para o Marco, de que os místicos falam da existência de 4 espécies de amor. E que Abdu'l-Bahá usa essa mesma abordagem em algumas de suas apresentações, em algumas palestras, inclusive uma que ele deu em Paris, né? E nessa palestra, e essa daqui são palavras de Abdu'l-Bahá, né? Ele diz: estas 4 espécies de amor originam-se de Deus. São raios do sol da realidade, sopros do Espírito Santo, sinais da realidade. Quer dizer, todas as espécies de amor que existem no mundo, nos infinitos mundos de Deus, têm uma origem em Deus. Só que, para facilidade da nossa compreensão, Abdu'l-Bahá está trazendo aqui uma subdivisão de 4 tipos, de 4 espécies de amor. Tudo isso aqui é palavra dele. Ele faz um resumo ao final, dizendo que o primeiro tipo de amor é o amor de Deus pela sua identidade. E aqui ele diz: Cristo disse que Deus é amor. Essa é uma frase famosa, onde Cristo diz que Deus é amor. O segundo tipo de amor é o amor de Deus por seus filhos, por seus servos. Terceiro é do homem por Deus. E o quarto, o amor entre as pessoas, né? Que é o que a gente acabou respondendo para o Marco. Agora vamos tentar esmiuçar, com a ajuda de alguns textos de palavras ocultas também, caracterizando esse tipo de amor, ou essas 4 espécies de amor que Abdu'l-Bahá fala. Claro, vamos começar primeiro do amor de Deus pela sua identidade. Para explicar isso, a gente já havia trazido aqui essa imagem, né, parcialmente, do símbolo do maior nome, o símbolo que os Baha'is trazem nos seus anéis, um símbolo muito querido, considerado sagrado por nós, que constam as letras B e H, né, que formam a palavra Baha. Ela, especificamente com relação às 3 linhas paralelas, tem a ver com o que a gente chama de cosmologia Bahá'í. A primeira de cima delas, que é a explicação, é Abdu'l-Bahá, na verdade, que desenhou isso, e Abdu'l-Bahá diz que a linha de cima representa a deidade, né? Representa Deus, na verdade, a essência. Nós estamos apresentando isso porque Abdu'l-Bahá falou que o primeiro tipo de amor que origina todos os outros tipos de amor é o amor de Deus por si próprio, ou pela sua própria identidade, né? É a essência de Deus amando a si mesma, né? Nós vamos tentar entender um pouco melhor isso. No livro da Certeza, Bahá'u'lláh chama também a revelação de Deus, tá, no nível da sua essência. Vamos deixar claro desde já que o nível da essência de Deus é inacessível a quem quer que seja, até mesmo para os manifestantes de Deus. Alguma coisa que nós temos conhecimento disso é porque os manifestantes de Deus, através da inspiração que Deus transmite a eles, né, eles trazem
alguma ideia, vamos dizer assim, algum conceito a nível intelectual, de amor, de coração também, né? Coração aqui como não um órgão físico, mas um coração que auxilia na compreensão, né? Na intuição e tudo mais. É claro que o mais poderoso, né, nesse quesito é o manifestante de Deus. Então ele fala alguma coisa daquilo que a gente chama não, perdão, Bahá'u'lláh chama no livro da certeza o que os místicos também chamam de revelação específica, ou outro nome que ele dá, e é aqui que os místicos utilizam, a mais santa emanação. Quando chega num outro nível ontológico, né, um nível ontológico, quer dizer, de realidade, de ser, o que existe é justamente o manifestante de Deus, que Bahá'u'lláh chama de a revelação secundária, ou a santa emanação. Vejam que o que diferencia aqui é que a de cima, que se refere à essência de Deus, é conhecida como a mais santa, ou a santíssima emanação. E a do mundo do comando, que é o mundo dos manifestantes de Deus, os intermediários entre Deus e nós, humanidade, né, é conhecido como a santa emanação. E Bahá'u'lláh trata e o último nível, o nível da criação, também é uma revelação de Deus. Veja, é diferente olhar para as coisas criadas e entender aquilo como Deus, mas eles apresentam uma revelação de Deus. Eles são chamados de revelação universal porque abrange todas as coisas criadas. Tem vários textos de Bahá'u'lláh em que ele fala que todas as coisas criadas são uma revelação de Deus, mas não são Deus, tá? Não são partes de Deus. Não são, como creem alguns, Deus é a soma de tudo o que existe. Não é isso, né? Deus não pode de jeito nenhum descer a nível da criatura, tá? Em nenhum dos dois níveis abaixo do que está em negro, que inclusive é proposital isso, né? Deus pode descer. Na verdade, os outros dois são uma revelação, é como um raio no espelho que emana uma realidade, mas não que a realidade se transforma naquela objeto criado. Eu não vou entrar aqui, mas como eu vou compartilhar com vocês, eu estou trazendo aqui as argumentações que Bahá'u'lláh traz no Kitab-i-Iqan para sustentar isso. Ele começa dizendo, quando eu coloquei aqui estágios, porque Bahá'u'lláh fala que existem 3 estágios de revelação, né, nessa obra que é o Livro da Certeza. E ele fala, sustentam alguns. Vamos lembrar que Bahá'u'lláh usa muito a linguagem dos místicos ou de outras religiões anteriores, tal, para transmitir uma determinada realidade, uma determinada verdade. Mas muitas vezes ele faz algumas considerações sobre essas verdades e traz uma revelação mais ampla, maior. Mas então, o que alguns chamam de a revelação universal, é aquilo que eu estava dizendo. Tem aqui no centro, tem algumas palavras que Bahá'u'lláh utiliza, quando ele fala, é claro e evidente que tal revelação já existe em todas as coisas. Por que ele está usando essa argumentação? Bahá'u'lláh está explicando, nesse ponto do Livro da Certeza, qual é o verdadeiro significado de presença de Deus. E a conclusão dele é que a presença de Deus, no tempo dos fins, né, no tempo do fim, no tempo da ressurreição, tá, é a presença do manifestante de Deus. Mas aí ele está argumentando, né, para o seu leitor que se a presença de Deus significasse a revelação universal, quer dizer, qualquer coisa criada é a presença de Deus, fala, olha, não é isso que se refere nas escrituras e tudo mais, porque isso já existe. Revelação universal existe em todos os tempos, né? Não precisa ter uma ocasião especial, como o dia da ressurreição, o dia do tempo do fim, alguma coisa assim, que é tido nas escrituras como
uma maneira oculta, vamos dizer assim, para revelar uma verdade. Né? Daí ele fala a revelação específica de Deus. Tá? Por que eu estou explicando tudo isso? Quando ele fala da revelação específica de Deus, é a mais santa emanação. De acordo com os sufistas, se chamam de a mais santa emanação. Aí Baha'u'lláh fala, a mais santa emanação também não pode ser o significado de presença divina, porque a mais santa emanação está vedada para todo mundo, é da essência para a própria essência. E aí nós vamos trazer um texto de Abdu'l-Bahá que ajuda a explicar isso. E aí, finalmente, ele chama de revelação secundária de Deus, que é a manifestação de Deus nos seus manifestantes divinos, nos seus profetas. Por que eu trouxe tudo isso? Para podermos entender o contexto de que Palavras Ocultas fala isso. E antes ainda de entrar no próprio texto de Palavras Ocultas que traz esses amores, porque, na verdade, esse primeiro tipo de amor que Abdu'l-Bahá explica, da essência pela própria essência, ela está um tanto vedada em Palavras Ocultas, não é especificamente abordada por Baha'u'lláh. Tem uma obra fenomenal de Abdu'l-Bahá, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, que era um comentário sobre uma obra, sobre uma frase mística atribuída ao próprio Muhammad, tá? Que dizia, eu era um tesouro oculto, amei me tornar conhecido, ou desejei me tornar conhecido, por isso eu trouxe a criação à existência. É nesse momento que Abdu'l-Bahá, nessa obra, que tem aqui uma tradução provisória, Abdu'l-Bahá fala desse amor dentro da essência. Tá? Eu vou ler aqui, dentro da essência oculta, os impulsos do amor e os anseios interiores necessitaram de polimento perfeito e a clarificação. E ele esclarece. E a frase polimento perfeito, entre alguns dos conhecedores místicos, é a manifestação do absoluto para si mesmo. Quer dizer, Deus para si mesmo. Nas formas arquetípicas, e a palavra clarificação é a contemplação pela beleza incondicionada, quer dizer, do próprio Deus de novo, dos esplendores de sua própria beleza nos espelhos das realidades e formas. Sem querer complicar, gente, realidades e formas são as coisas criadas, vamos falar assim, enquanto estão ainda no mundo espiritual, tá? Ainda não adquiriram a existência nesse mundo. Mas o que é bonito dentro dessa frase é que Abdu'l-Bahá está trazendo aqui a noção do primeiro amor que ele fala, né? Que é o amor que Deus tem para consigo mesmo, né? E que, segundo Abdu'l-Bahá, origina todas as outras formas de amor. Eu trouxe aqui um texto de Gênesis, para falar, puxa vida, parece um pouco raro. Mas é que Gênesis, quando descreve a criação, claro, Abdu'l-Bahá, a gente já trouxe isso em outro contexto, né, ainda falando sobre Palavras Ocultas e Gênesis, que é tudo simbólico. Mas esse simbolismo tem muito a ver com a realidade. E após cada dia de criação, o Gênesis diz assim, que Deus viu o que tinha feito naquele dia e que era muito bom. Eu trouxe só um aqui que fala do sexto dia, que é o fim, teoricamente, da criação. Está escrito, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Eu sempre me impressionei com isso, porque eu ficava pensando como é que um Deus pode primeiro fazer alguma coisa, sendo que ele é todo poderoso, que ele conhece tudo, e depois chegar à conclusão que aquela coisa é boa. Né? Só faltava ele chegar e falar assim, não é bom não, eu vou destruir. Né? Mas, na verdade, isso é um simbolismo para esse amor, esse impulso do amor, de Deus querer se tornar conhecido, né? E esse impulso gera como se fosse um raio que ilumina todas as outras formas de amor. De uma maneira mais simples, naquela mesma palestra que eu
que eu trouxe, Abdu'l-Bahá explica que esse amor é o que está em amarelo aqui, né? É o amor de Deus pela essência ou identidade de Deus. É a transfiguração de sua beleza, sua própria imagem no espelho de sua criação. É a realidade do amor, o amor antigo, o amor eterno. Através de um raio deste amor, todas as outras espécies de amor existem. É claro, amigos, Abdu'l-Bahá, antes de trazer esse texto, ele explica que o que está no grau da essência, para nós, é completamente vedado. Abdu'l-Bahá está usando aqui uma forma que quem usava era Ibn Arabi, filósofo islâmico, muito conhecido. Não quer dizer que Abdu'l-Bahá concorda com tudo que ele diz, mas é uma imagem muito bonita de que Deus... Em outros lugares, Abdu'l-Bahá fala que Deus se apaixonou, se encantou pela sua própria beleza e perfeição, né? E por isso ele trouxe a criação à existência. É muito bonito de ver isso, né? É o motivo pelo qual Deus criou. Não que a gente consiga nem de longe imaginar o que significa isso como grau, mas dá para a gente formar uma ideia. Então, esse seria o primeiro amor, o amor de Deus por si próprio. A maneira como Abdu'l-Bahá coloca de dizer que, olha, Deus se encantou, se apaixonou pela sua própria beleza, é uma coisa encantadora, realmente. E, junto com isso, quando é usada essa imagem de que Deus, ao criar, ele está contemplando a própria beleza dele refletida no espelho da criação, né? É claro que o espelho mais brilhante que pode existir nessa criação é o ser humano, porque Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá dizem que Deus distinguiu o ser humano dentre todas as coisas criadas, por isso que significa que ele foi feito à imagem e semelhança, porque ele reflete, né, tanto esse amor como todas as perfeições divinas, coisas que as outras coisas criadas não conseguem. Elas refletem alguns nomes e atributos de Deus, que são essas perfeições, na verdade, né, esses reflexos, né? Mas as coisas criadas têm um grau limitado. O ser humano pode refletir tudo. E dentre os seres humanos, o profeta, que é o ser humano perfeito, ele reflete isso à perfeição. Ó Filho do homem, velado em meu ser imemorial e na tua eternidade antiga de minha essência, conheci meu amor por ti e assim te criei. Gravando em ti minha imagem e revelando-te minha beleza. Continua? Sim, por favor, todos que estão em amarelo. Ó Filho do homem, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Ó Filho do ser, meu amor é minha fortaleza. Quem nela entrar estará salvo e seguro, e quem dela se afastar, por certo, se desviará e haverá de perecer. Ó Filho da palavra, tu és minha fortaleza. Nela entra, para que aí possas habitar em segurança. Meu amor está em ti, conhece-o, a fim de que me possas encontrar próximo de ti. Veja que nós saímos daquele amor de Deus por si próprio, de Deus da essência de Deus por si mesma, né? E entramos agora no segundo tipo de amor que Abdu'l-Bahá fala, que é o amor de Deus pela humanidade. Aquele primeiro amor, então, Abdu'l-Bahá se refere a ele dizendo que um único raio daquele amor deu origem a todas as outras espécies de amor.
Aqui Abdu'l-Bahá está trazendo 4 espécies de amor, mas naquele comentário que eu citei agora há pouco, né, do Eu Era um Tesouro Oculto, Abdu'l-Bahá fala que se houvesse limitação aos números de mundos de Deus, também haveria limitação aos números de espécies de amor. Quer dizer, ele querendo sugerir que, na verdade, existem infinitas espécies de amor. Mas como a moda dos místicos, ele está se referindo a 4 delas. Também, naquele mesmo comentário, Abdu'l-Bahá cita um outro espécie de amor. Ele fala que é o do manifestante de Deus, quer dizer, o mundo do comando por si mesmo, né? Que não é o que ele normalmente usa em outros, que repete os 4. Aqui, de novo, né, naquela mesma condição da essência, nesse Palavras Ocultas do Árabe, número 3, Bahá'u'lláh começa falando daquela condição. Ele fala, velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga de minha essência. Quer dizer, naquela mesma condição, ele fala, conheci o meu amor por ti. Por isso que às vezes se fala que a origem da criação se deve ao conhecimento, porque Deus conheceu o amor pelo homem. Ou então se deve ao amor. Abdu'l-Bahá, em vários lugares, diz que a causa da criação é o amor de Deus pelo homem. Por que Deus conheceu esse amor aqui? Bahá'u'lláh está dizendo. Ele nos criou. E aí gravou a imagem dele na alma humana, né, revelando a beleza. Então, Deus também enxerga na alma humana a sua própria beleza refletida. Claro que ele enxerga com os olhos puros, né, de não enxergar as nossas faltas e tudo mais. Mas esse foi o motivo inicial da criação. Não vamos pensar, amigos, são 2 conceitos aqui muito importantes que Abdu'l-Bahá explica. Primeiro, isso não é um momento. Tá? Deus conheceu o amor. Não é um momento. De repente, Deus estava assim, descansando. E falou assim, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou conhecer alguma coisa e conhecer o amor dele. Não. Isso é uma condição eterna. Uma das condições da essência de Deus é que ela é imutável. Não existe mudança. Se Deus foi criador em algum... De novo, não dá para falar a palavra momento, mas em alguma instância Deus foi criador, Deus é criador agora. Se ele conheceu esse amor, Deus conhece esse amor a cada momento. Ele conhece esse amor e cria a humanidade a cada instante. Né? Senão ele deixaria de ser o criador. Né? O criador é uma condição, a condição de Deus é uma condição eterna. Para ele não tem princípio, não tem fim, não tem tempo. Né? Essa condição aqui é uma condição daquilo que Abdu'l-Bahá chama de pré-existência essencial. Como essência, isso daqui é uma precedência, vamos dizer assim, é uma primazia. Tá? Mas a criação sempre existiu, são temas que a gente já abordou e tudo mais. De novo, na Palavras Ocultas número 4, Bahá'u'lláh fala muito claro, amei tua criação, por isso te criei. Então aqui, a criação como causa, o amor como causa da criação. E aí ele fala, eu quero esse amor de volta. Você tem que refletir, você é um espelho que reflete esse amor de volta. Ele fala, ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Nós abordamos isso quando falamos de criação propriamente dita, né? Esse inundar a alma com o espírito da vida é dar ao verdadeiro nascimento, né? Fazer surgir o espírito da fé. E no 9, Bahá'u'lláh fala que o amor dele, amor a Deus, amor a Bahá'u'lláh, é a fortaleza. Que quem quiser ficar salvo e seguro tem que entrar dela, ali. Quem se afastar, por certo, se desviará e haverá de perecer. E por fim, novamente, em vez de dizer o meu amor é minha fortaleza, agora está dizendo você é minha, tu és minha fortaleza. Entra em você mesmo, quer dizer, entra ali, né? Entra no meu amor, né? Sim,
deixe dominar por esse amor, para que ali você vá habitar em segurança. Então, o amor de Deus já está em nós, Bahá'u'lláh. Meu amor está em ti, conhece-o. Da mesma maneira como Deus conheceu o amor. Enfim, assim como Deus conheceu o amor por nós e nos criou, Deus está dizendo para nós, meu amor está em ti, conhece-o, a fim de que possas me encontrar próximo de ti. Como aquele dito que diz que Deus está mais próximo de nós do que a nossa própria veia vital. Essa é uma das explicação para isso. O amor dele já está em nós. Claro que não é dentro, né, gente? Se noção de dentro é, de novo, a ideia de um raio de amor que bate no espelho, mas não entra dentro do ser humano. Enfim, Abdu'l-Bahá explica que esse segundo tipo de amor, que nós vimos aqui em Palavras Ocultas, que é o amor de Deus pela humanidade, Abdu'l-Bahá explica como é o amor que flui de Deus para o homem, consiste de graças inexauríveis, do resplendor divino e da iluminação celestial. Através deste amor, o mundo do ser recebe vida. O homem é dotado de existência física, por isso ele é a causa da criação também. Até que, por meio do sopro do Espírito Santo, este mesmo amor, quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui é que o Espírito Santo é este mesmo amor. Tem outros textos de Abdu'l-Bahá que Abdu'l-Bahá fala que o Espírito, assim como Jesus disse, Deus é amor, Abdu'l-Bahá fala o Espírito Santo é amor. Então, através deste mesmo amor, ele recebe vida eterna, o Espírito da vida, e se torna a imagem do Deus vivo. A história de ser criada a imagem e semelhança. E aí Abdu'l-Bahá fala, este amor é a origem de todo o amor no mundo da criação. Quer dizer, vai falar, poxa, então existem outros amores no mundo da criação? Nós podemos dizer que o que forma uma pedra, que Abdu'l-Bahá, quando ele explica que o mundo mineral tem o poder de coesão, na verdade é o poder do amor. Então, o mineral só existe por causa desse amor de Deus pela humanidade, ou por toda a criação, já que a humanidade representa toda a criação. A humanidade encerra dentro de si toda a criação. Então, qualquer tipo de amor que a gente enxergar entre animais, entre as plantas que fazem gerar novas plantas, da semente pela terra, dos minerais, qualquer tipo de amor que nós podemos imaginar, até num nível inferior, num nível material, é criado por esse amor. A gente sabe que na verdade, é a vontade primaz, ou o Espírito Santo, ou o Verbo, como chamava Jesus, que são a causa desse amor, que geram esse amor. E com isso nós partimos para o terceiro tipo de amor. Não vamos confundir, gente. Esse terceiro tipo de amor também é gerado por aquele primeiro lá, o amor de Deus pela sua própria essência. No mundo da criação, tudo é gerado pelo amor de Deus para com sua criatura. E agora é a volta, o amor do homem por Deus, que Abdu'l-Bahá explica que é o amor que flui do homem para Deus. Em outras palavras, que Abdu'l-Bahá traz aqui, ele fala, é a fé, a inclinação para o divino, o entusiasmo, o progresso, a entrada no reino de Deus, o acolhimento das graças de Deus, a iluminação com as luzes do reino. Este amor é a origem de toda a filantropia e leva os corações dos homens a refletirem os raios do sol da realidade. Então vamos ver como que isso é retratado em alguns textos de Palavras Ocultas, de novo lembrando que nosso objetivo não é esgotar todos os textos que possam trazer um tema semelhante. Quem pode fazer a gentileza de ler?
do 5 ao 8º de Palavras Ocultas do Árabe. Ó Filho do Ser, ama-me, a fim de que eu te possa amar. Se não me amas, de modo algum pode o meu amor te atingir. Sabe isto, ó servo. Ó Filho do Ser, teu paraíso é o meu amor, teu lar celestial a reunião comigo. Entra nele e não tardes. Isso é o que te foi destinado em nosso reino nas alturas e em nosso excelso domínio. Ó Filho do homem, se me amas, não te prendas a ti mesmo. E se buscas meu prazer, não consideres o teu próprio, para que tu morras em mim e eu possa viver eternamente em ti. Ó Filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada, a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim, porque deves ufanar-te de meu nome e não do teu. Em mim por tua confiança e não em ti próprio. Pois desejo ser amado eu só e acima de tudo que existe. Palavras Ocultas do Árabe. Nessa primeira, número 5, quando o Bahá'u'lláh diz, ama-me a fim de que eu te possa amar. E aí ele parece dizer até mais forte, se não me amas, de modo algum pode o meu amor te atingir. Sabe isto, ó servo. Então ele está dizendo, olha, se o homem não reflete de volta esse amor que é incondicional, que vem de Deus para ele, né? Ele, o próprio homem, não se beneficia desse amor. Dá a impressão aqui que é uma espécie de revanchismo, vamos dizer assim, né? Assim, me perdoem a brincadeira, mas é um Deus birrento. Se você não me ama, você não vai se beneficiar do meu amor, né? Mas não é que Deus, ele incondicionalmente, ele está mandando o amor dele. Mas aí entra o livre-arbítrio do ser humano, né? A vontade de Deus já está feita. Agora é necessário que a vontade do homem seja de acolher esse amor. Se ele não acolhe, ele não pode ter o benefício. Acho que, assim, um exemplo da vida cotidiana nossa é como uma estação de rádio que está emitindo as ondas continuamente, ou televisão, o que a gente queira. Mas se a gente não sintonizar no canal, as ondas estão lá, tá? Mas nós temos um canal, um aparelho de rádio ou de televisão, e nós temos que fazer um esforço. Qual é o esforço? Sintonizar esse canal para poder beneficiar dele. Não é que é uma vingança, é uma lei natural, é uma lei de causa e efeito, né? Aí a necessidade do homem amar a Deus, e quanto mais ele amar a Deus, mais ele vai se beneficiar. No sexto, Bahá'u'lláh traz uma definição de paraíso, né? A gente já viu algumas aqui, como paraíso, como a proximidade dele, né? A proximidade de Deus. Por outro lado, o inferno é o afastamento dele, né? E aqui Bahá'u'lláh fala, o que é o paraíso? O paraíso, o teu paraíso, homem, é o meu amor. Teu lar celestial, quer dizer, a tua morada celestial, né, é a reunião comigo. Entra nele e não tarde, quer dizer, entra nesse paraíso, não demora. Isso é o que te foi destinado no nosso reino, nas alturas e em nosso excelso domínio. Veja o amor de Deus. Deus fez isso, né? Ademais, tem várias palavras ocultas que ele diz, olha, nobre eu te fiz, rico te criei, porque te empobrece, né? Nobre eu te fiz, porque te rebaixas, rico te criei, porque te empobreces. Tal. Quer dizer, toda essa parte de Deus deu para nós o melhor. Agora, nós temos que saber usar isso com o livre-arbítrio, né, para nos beneficiarmos disso. Essa é a nossa parte nessa aliança, nesse convênio.
E, claro, isso aqui, esses últimos dois aqui, nós vimos especialmente em Sete Vales, né? Que deve ser buscado é não se prender a si mesmo, né? É o prazer de Deus e não o próprio prazer, e a questão de morrer em Deus para que Deus possa viver eternamente na alma humana, né? Isso é a questão do fanal, como o Sete Vales trazia, da inexistência absoluta, né? Comunhão com Deus, né? E a mesma coisa com relação à paz, né? O ser humano quer paz, 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 e geralmente age no sentido de se afastar dessa paz porque procura as coisas mundanas. Ó Filho do Ser, prossegue em minhas leis. Por amor a mim, e renuncia ao que tu desejas, se aspiras a meu prazer. Ó Filho do Homem, não desculpes de meus, não descuides de meus mandamentos se amas a minha beleza. Nem te esqueças de meus conselhos se quiseres alcançar meu beneplácito. Veja, a gente sempre fala que palavras ocultas contêm a semente da futura revelação de Bahá'u'lláh. Além de, claro, dizer que é a essência do que foi revelado aos profetas do passado e colocado de uma maneira breve, né? Ela também contém a semente da revelação de Bahá'u'lláh, desde os princípios, de tudo que ele revelou durante anos até o final da sua existência nesse mundo. E uma das coisas que é bem conhecida, que eu vou ler em seguida aqui, um texto do Octave Ardaz, quando Bahá'u'lláh diz que é necessário obedecer às leis por amor a ele. Como ele diz na primeira, prossegue em minhas leis por amor a mim. Na segunda, não descuide de meus mandamentos se amas a minha beleza. No Octave Ardaz, Bahá'u'lláh diz, a língua de meu poder, do céu de minha glória onipotente, dirigiu à minha criação estas palavras. Observai os meus mandamentos por amor à minha beleza. Feliz o apaixonado que dessas palavras inalou a fragrância divina de seu mais amado, plenas que são do perfume de uma graça indizível. E um outro texto do Bab esclarece a circunstância, né, e o significado disso também. O Bab diz, isso consta daquela obra Seleção dos Escritos do Bab, né, uma parte que tem um excertos do Bayan persa. Diz ele, adora tu a Deus de tal modo que se tua adoração te levasse ao fogo, isso não te faria alterar tua adoração. E tão pouco alterarias se o paraíso te fosse a recompensa. Assim e somente assim deveria ser a adoração digna do Deus uno e verdadeiro. Se por causa de medo tu o adorasses, isto não seria próprio na santificada corte de sua presença. E não se julgaria este um ato que fosse dedicado por ti à unicidade de seu ser. Ou se a Deus adorasses mirando o paraíso, nutrindo a esperança de atingi-lo, estarias fazendo da criação de Deus seu companheiro, apesar do fato de ser o paraíso desejado pelos homens. Tanto o fogo como o paraíso se curvam e prostram diante de Deus. O que é digno de sua essência é adorá-lo por amor a ele, sem medo do fogo, nem esperança do paraíso. Então, de novo, esse é outro aspecto do amor do homem por Deus, né? Aquele reflexo que traz de volta o amor que provém de Deus, né, para o próprio Deus. E, finalmente, a última espécie de amor. E é aqui que o Marco começou essa reunião fazendo uma pergunta, né?
E eu diria que aqui é que nós vamos encontrar algumas explicações que têm tudo a ver com aquela parte que Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Naquela mesma palestra que Abdu'l-Bahá explica, né, sobre esses 4 tipos de amor, ele diz, com referência ao amor do homem pelo próximo, da criatura para a criatura. O amor que existe entre os corações dos crentes é movido pelo ideal da unidade dos espíritos. Este amor é alcançado pelo conhecimento de Deus, de maneira que os homens sintam refletido no coração o amor divino. Cada um vê no outro a beleza de Deus revelada na alma. E encontrando esse ponto de similaridade, todos são atraídos por amor recíproco. Este amor fará de todos os homens ondas de um só mar. As imagens estão aí à direita. Ondas de um só mar. Estrelas do mesmo céu e frutos de uma só árvore. Este amor realizará o verdadeiro acordo, estabelecerá o alicerce da real unidade. Vejamos que Abdu'l-Bahá trata esse amor, né, como um reflexo do amor divino. De novo, lá atrás, Abdu'l-Bahá havia dito que aquele amor que vem para a criatura, a criação, né, é a origem de todo o amor que existe no mundo da criação. E esse amor, as pessoas entre si, né, o próximo, né, as almas, né, eles vão ver umas nas outras refletido esse amor maior e num grau cada vez maior, à medida que a humanidade vai avançando em sua compreensão. Mas aqui Abdu'l-Bahá traz uma condição importante para alcançar esse amor. Ele fala, este amor é alcançado pelo conhecimento de Deus. Tá? É isso que vai fazer com que as pessoas permitam que seus corações reflitam esse amor. Né? E a gente sabe que conhecimento de Deus é o conhecimento do manifestante na sua época, a saber, Bahá'u'lláh nessa época. Ainda dentro do amor do homem pelo próximo. E aqui também continua naquele mesmo tom da pergunta do Marco. A humanidade não é perfeita, diz Abdu'l-Bahá numa outra apresentação. A humanidade não é perfeita. Há imperfeições em todo ser humano. E sempre ficaríeis infelizes se olhardes para as pessoas em si mesmas. Se, porém, contemplardes Deus, sereis bondosos com eles e os amareis. Pois o mundo de Deus é o mundo da perfeição e completa misericórdia. Por isso não olheis as faltas de qualquer pessoa. Olhai com os olhos do perdão. O olho imperfeito vê imperfeições. O olho que oculta as falhas contempla o Criador de almas. Ele as criou. Ele as treina e sustenta. Dota-as de capacidade, vida, visão e audição. Por isso elas são os sinais de sua grandeza. Deveis amar e ser bondosos com todos, amparar o pobre, proteger o fraco, curar o enfermo, educar e instruir o ignorante. Eu vou pedir para alguém ler de novo também, o que está em amarelo é sempre de palavras ocultas, né? É interessante ver como e qual é a ideia de trazer essas palavras ocultas aqui, é reforçando essas palavras de Abdu'l-Bahá, se existe também algum sinal disso em palavras ocultas, que, claro, foram reveladas muito antes do que quando Abdu'l-Bahá visitou o Ocidente e deu uma dessas palestras aqui. Ó filho do homem, não negues a servo meu, se a ti ele algo pedir, porque sua face é minha face.
Sê humilde, pois, diante de mim. Ó Filho do Ser, como pudeste esquecer tuas próprias faltas e ocupar-te com as alheias? Quem assim fizer, será por mim abominado. Ó emigrantes, a língua eu a designei para me mencionar. Não a corrompais com a difamação. Se a flama do ego vos sobrevier, lembrai-vos de vossas próprias faltas, e não das faltas de minhas criaturas, já que cada um de vós conhece a si mesmo melhor do que aos outros. São passagens fortes, né? E que Bahá'u'lláh traz aqui para, obviamente, uma boa convivência, né? Para aumentar o amor pelo próximo. Né? Algumas práticas muito interessantes. Uma delas são fortes, porque logo nessa número 30 do Persa, né? Ele diz não negar, né? Se algum servo pedir alguma coisa, porque sua face é minha face. Aí ele diz, ser humilde, pois, diante de mim. Quer dizer, como é que... Claro, tem outras passagens que Bahá'u'lláh fala, se por acaso encontrares o pobre, não o tratais com desdém, né? Uma série de passagens semelhantes. Mas aqui, em qualquer circunstância, isso aqui não é só para pobre, né? Se negar a servo meu, tal. Mas se a gente tiver essa prática de ver a face de Bahá'u'lláh, né? Na face de alguém, como é que a gente pode tratar essa pessoa de uma maneira inadequada? É a mesma coisa, Cristo simbolizou isso quando ele disse, alguém perguntou para ele, como é que você fala que eu te dei comida, que eu te tratei e tal? E aí Jesus responde, falando, olha, quando uma pessoa estava com fome e você tratou, é como se tivesse tratado a mim, né? É a mesma coisa quando Bahá'u'lláh fala que se alguém adotar o filho de outrem, né, de uma outra pessoa, é como se tivesse adotado o próprio filho dele. Né? E também no final, eu acho interessante, porque parece mais ou menos que Bahá'u'lláh está querendo dizer, olha, toda vez, se você quiser uma chave para saber se o que está falando por você é a sua parte mais elevada ou é o seu ego, faz o seguinte, quando você quiser falar mal de alguém, provavelmente é o ego, né? Ele fala, se a flama do ego vos sobrevier, lembrai-vos de vossas próprias faltas e não das faltas de minhas criaturas. Porque, veja, é uma falta de respeito, né, falar mal de alguém. É claro que nós estamos inseridos numa cultura, num contexto que isso vai tomar gerações para realmente a gente chegar nesse grau de santidade que Bahá'u'lláh deseja, né? Mas, ao se falar mal de alguém, a gente está falando mal de uma criação de Deus. Né? É uma coisa muito forte que Bahá'u'lláh está dizendo. Ele fala assim, não lembrai-vos das faltas de minhas criaturas. Lembra da sua. E lembra que é seu ego. Ainda dentro desse contexto, porque ele é o mais prático, vamos dizer assim, né? Eu estou trazendo 2 textos da Casa de Justiça que eu gostaria que alguns dos amigos lessem. Eles são bastante claros e eles têm a ver com os planos, um do plano passado e um atual do plano recente, de ajudar na construção de sociedade que o mundo tanto está precisando e que a fé tem um poder muito grande com relação a isso. Apenas se demonstrardes a retidão de conduta a que as escrituras da fé convocam todas as almas, podeis vós ser capazes de lutar contra as miríades de formas de corrupção, evidentes ou subtis, que corroem as vísceras da sociedade, apenas se perceberdes honra e dignidade em qualquer ser humano, independentemente da riqueza ou pobreza, podereis vós ser capazes de defender a causa da justiça. Casa Universal de Justiça, no Reiseband, de 2008.
Continuo? Por favor. As almas incandescidas que se levantam por intermédio dos processos do plano estão procurando obter um entendimento sempre mais profundo dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, o remédio soberano para toda doença, e aplicá-lo às necessidades de sua sociedade. Estão comprometidas com a prosperidade de todos. Reconhecem que o bem-estar das pessoas repousa no bem-estar da sociedade como um todo. São cidadãos leais que se abstêm de partidarismo e da competição pelo poder mundano. Em vez disso, concentram-se em transcender diferenças, harmonizar perspectivas e promover o uso da consulta para a tomada de decisões. Enfatizam qualidades e atitudes, tais como fidedignidade, cooperação e indulgência, que constituem componentes de uma ordem social estável. Defendem a racionalidade e a ciência como essenciais para o progresso humano. Advogam a tolerância e a conciliação e, tendo em mais alta consideração a inerente unicidade da humanidade, enxergam todos como potenciais parceiros, os quais possam colaborar e se esforçam em fomentar companheirismo, mesmo entre grupos que tradicionalmente possam ter sido hostis uns com os outros. Estão conscientes de como as forças do materialismo estão atuando à sua volta, e seus olhos estão bem abertos diante das muitas injustiças que persistem no mundo, mas têm igualmente uma clareza de visão quanto ao poder criativo da unidade e da capacidade, da unidade e da capacidade da humanidade para o altruísmo. Veem o poder que a verdadeira religião possui para transformar corações e superar desconfiança, e assim, com convicção naquilo que o futuro reserva, trabalham para cultivar as condições em que o progresso pode ocorrer. Compartilham livremente suas crenças com os outros, permanecendo respeitosos à liberdade de consciência de cada alma e jamais impõem a ninguém os seus próprios padrões. Também da Casa Universal de Justiça, de 30 de dezembro de 2021. Muito obrigado. Eu só gostaria de destacar aqui duas coisas, né? Que se a gente sinceramente quer lutar contra a corrupção, evidentes ou sutis, que corroem as vísceras da sociedade, né? Nós sabemos claramente que os Baha'is, né, não devem jamais, por mais tentados que sejam, se aproximar da abordagem política, partidária. Nós respeitamos quem faz isso, mas para nós, né, nós sabemos que não é isso que vai transformar o mundo. Né? E, por outro lado, a Casa de Justiça termina aquele Noresvan de 2008 dizendo que somente, né, se for percebida a honra e dignidade em cada ser humano, será possível defender a causa da justiça. E aqui na frente, eu vou até me abster de comentar, porque isso tomaria muito tempo, mas aqui eu acho que tem tudo aquilo que a pergunta do Marco, parece que eu preparei isso para as suas perguntas aí, Marco, que mostram de uma maneira muito prática, na mensagem mais recente da Casa de Justiça, que praticamente aí é o lançamento do plano de 9 anos, né? Ou o espírito do plano de 9 anos, cujo objetivo principal é essa transformação social que fala aqui, a capacidade de construção social que a fé possui, né? E que depende muito desse relacionamento, desse amor, dessa unidade entre as pessoas, e é um dos requisitos do plano para poder servir a humanidade nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vou me permitir ler alguns textos de Abdu'l-Bahá também, sobre o amor pelos semelhantes. Numa ocasião também, na obra
a promulgação da paz universal, alguém perguntou para Abdu'l-Bahá: a palavra paz é mais importante do que amor? E ele respondeu: não. O amor é mais importante do que paz, pois paz se baseia no amor. Amor é o ponto focal da paz, e paz é o resultado do amor. A menos que haja amor, não pode haver paz. Mas há uma assim chamada paz sem amor. O amor proveniente de Deus é fundamental. Este amor é o objeto de toda a realização humana, a radiância do céu, a luz do homem. Em Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, ele diz: ó vós que amais a Deus, sede bondosos com todos os povos, zelai por cada pessoa, fazei tudo o que puderdes para purificar o coração e a mente dos homens. Esforçai-vos por alegrar a cada alma. Para todo prado, sede uma chuva de graças, e para toda árvore a água da vida. Sede doce almíscar a extasiar a humanidade, e brisa fresca e restauradora para o debilitado. Para todo sequioso, sede águas deleitáveis, e para todos os desencaminhados, guias seguros. Sede pai e mãe para o órfão, filhos e filhas amorosos para o ancião, tesouro farto para o pobre. Considerai o amor e a amizade as delícias do céu, e vede a hostilidade e o ódio como os tormentos do inferno. A essência do ensinamento de Bahá'u'lláh é o amor que a tudo abarca, pois o amor abrange todas as virtudes da humanidade. Ele faz com que cada alma progrida, confere a cada um a herança da vida imortal. Dentro em breve haverás de testemunhar que seus ensinamentos celestiais, a verdadeira glória da própria realidade, iluminarão o firmamento do mundo. A essência do amor consiste em se volver o coração para o bem amado, se desprender de tudo menos dele, e nada desejar, salvo o que for do desejo do Senhor. A fonte da coragem e do poder é a promoção da palavra de Deus e a constância em seu amor. A essência da riqueza é o amor a mim. Quem me ama é o possuidor de todas as coisas. E quem não me ama é, em verdade, dos pobres e necessitados. Eis o que o dedo da glória e do esplendor tem revelado. Bahá'u'lláh, em palavras de sabedoria. Quem atinge o meu amor tem direito a um trono de ouro para sentar-se com honra acima do mundo inteiro. O Kitab Yahdas 36. Só para concluir, né? Aqui Bahá'u'lláh define, em palavras de sabedoria, ele define a essência do amor, que é voltar o coração para o bem amado, o manifestante, né? Para Bahá'u'lláh. Desprender de tudo, né? E fazer o desejo dele, atuar de acordo com o desejo dele. Essa é a essência do amor. Outra coisa que ele fala, eu não trouxe um texto aqui, mas me lembrei agora de Palavras Ocultas, que ele fala que para tudo há um sinal. O sinal do amor é paciência no meu decreto, é fortaleza no meu decreto e paciência nas minhas provações. Esse texto eu acho muito emblemático, que aqui ele define também que o amor é a fonte da coragem e do poder. É a promoção da palavra de Deus e a constância no amor. É a fonte da coragem e do poder. Aí ele fala que ele define o que é riqueza. Essência da riqueza, ele define. É o amor a ele. Quem ama ele é riquíssimo. Possui todas as coisas. Quem não ama é pobre e necessitado. Mas nessa palavra oculta, que Bahá'u'lláh diz que para tudo há um sinal, né? Porque muitas vezes a gente acha que, nossa, eu sinto um amor por Bahá'u'lláh, eu sinto uma
coisa pela fé, como se fosse uma coceirinha no meu coração. Toma cuidado, pode até ser infarto, mas pode não ser amor. O Barrola fala que para tudo há um sinal, existe um sinal no amor. Né? Paciência, fortaleza no decreto dele, tudo aquilo que ele decretou, observar, né, essa fortaleza, e paciência nas provações. Claro, né, gente, tudo, como o Barrola fala no Octave Ardaz também, né, quando fala de provações, que a gente tem que ter o caminho do meio. Né? Ele fala nem rejubilar-se e nem lamentar, é o caminho do meio. Né? Porque alguém está passando uma aprovação e fala, nossa, eu sou o cara, né? Estou passando, vou tirar de letra e tal. Né? Não, a gente se desespera, a gente recorre a Deus, a gente implora. Né? E é assim, né? Quer dizer, não deve nem lamentar, mas também não achar que está preparado para qualquer aprovação. E aqui eu diria, quando nessa frase do Octave Ardaz, que ele fala: quem atinge o meu amor tem direito a um trono de ouro para sentar-se com honra acima do mundo inteiro. É muito amor, é muita consideração de Barrola para com os seus servos. Né? E, por fim, eu não li esse último, né, mas que, de novo, ajuda a responder a pergunta do Marco. Dá para perceber que eu me pautei bastante pela preocupação do amor do homem para com os seus semelhantes. Né? Quando ele diz, ó filho dos homens, não sabeis porque nós vos criamos a todos do mesmo pó, a fim de que ninguém se enaltecesse acima dos outros. Ponderai no coração em todos os tempos de que modo fostes criados. Já que vos criamos a todos da mesma substância, todos têm uma origem espiritual, deveis ser como uma só alma, andando com os mesmos pés. Isso é justiça, né? Alimentando-vos com a mesma boca e habitando na mesma terra, a fim de que do ímo de vosso ser, através de vossas ações, se manifestem os sinais da unidade e a essência do desprendimento. É esse o meu conselho a vós, ó Assembleia de Luz. Atentai a esse conselho para que possais obter da árvore de glória maravilhosa o fruto da santidade. E com isso a gente conclui. Eu agradeço a boa vontade, mais uma vez a paciência, eu achei que ia durar muito menos hoje,